Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto online e nós convidamos você para que possamos cantar juntamente conosco nessa noite. Antes de iniciarmos o nosso louvor, vamos fazer uma oração ao nosso Deus para que Ele venha operar por meio de nós, porque tudo é por Ele e para Ele, por meio dEle. Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando e que você possa agora, juntamente conosco, fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos a Deus, a quem nós falaremos agora. Deus eterno e poderoso, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede em vida e saúde, de estarmos aqui para adorar o teu santo nome, para levar a tua palavra até os corações. Alguns estão entristecidos, outros preocupados, não sabem o que fazer na próxima semana. Mas o Senhor tem controle de todas as coisas em tuas mãos. Visita neste momento aqueles que precisam da cura, aqueles que precisam de alimentos, aqueles que precisam de um milagre. Sobretudo, Senhor, aqueles que precisam de um encontro contigo, que possam encontrar a salvação, que possam encontrar a vida eterna, que possam encontrar esperança para os seus dias aqui na terra. É o que te pedimos neste momento, Senhor. Esteja conosco neste culto, ao qual rendemos a Ti em louvor e adoração. Usa-nos, Senhor, enquanto louvamos, que o Senhor possa fazer o Teu milagre sobre nós e sobre todos que nos assistem neste momento. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de apresentar a nossa equipe de louvor dessa noite. Nós estamos aqui com a Adelane, aqui da Central. Nós temos a Estela, da 604 Norte. Ali o Lucas, no violão, da 604 Norte também. A Noemi, né? E eu e o Diógenes, né? Diógenes lá de Itaquaruçu. Eu sou o Pércio, esse aqui é o Diógenes. E nós juntos vamos louvar, cantar do grande amor do nosso Deus. salvação. E quando enfim
possamos louvar a esse nome a cada dia. Neste momento vamos cantar do amor de Deus. Deus, Ele não se cansa de amar. Ele cuida dos seus filhos. Que nós possamos meditar na letra desse hino, cantar todos juntos. Convido vocês a cantar. Andamos pela vida sem destino ou direção. Quando faltam os amigos, autoestima e emoção. Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta o nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Cante. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está
Convidamos você a cantarmos mais um hino que fala deste grande amor. E convidamos você a olhar para a cruz e meditarmos no que Deus fez por cada um de nós. Cantemos todos juntos. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. E você também. Sacrifício de sangue por um pecador. Merecedor. Não sou merecedor, Mas tua graça. tua graça me alcançou. Pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. E aceite esse amor. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Oi, meu nome é Maria Clara. Quero convidar vocês para orar.
Querido Deus, muito obrigada pelas famílias, que Jesus possa proteger as famílias que estão com coronavírus, que nenhum mal possa chegar perto, que Deus possa protegê-lo todo mal, que nenhum mal possa chegar, que o coronavírus não possa ir, nenhuma vez, que ele não possa ir mais ainda, que não possa aumentar, em nome de Jesus, amém. A mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. E a ele, pois, a glória eternamente nunca foi sobre nós. Boa noite a você, meu amigo, irmão internauta. Nós estamos passando por uma situação completamente atípica na sua época, na minha época, na nossa existência hoje. O momento em que você e eu deveríamos estar mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. O momento em que os poderes do mundo, o poder do mundo físico, religioso e político, está sendo abalado. Momentos esse em que você e eu fazemos parte dessa geração. Geração em que nós precisamos urgentemente ouvir a voz de Deus, compreender o seu chamado para a nossa vida. Momentos esse que nós precisamos ser um diferencial, ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu queria
convidar você a estudar esse tema. Como compreender o chamado de Deus. Como aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Diante de uma época como essa, nós precisamos urgentemente do poder do Espírito Santo para que essa compreensão se faça necessária em nossa vida. Para que você e eu realmente possamos ter acesso a essa compreensão. Eu queria que você, junto comigo, abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. E antes de estudarmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração, uma breve oração com você. Feche seus olhos aonde você estiver. Querido e bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e sagrado nome, em toda a terra, em todos os céus e em todo o universo. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós pedimos nesse momento que, ao ser aberta a tua palavra, o Senhor fale conosco. Por favor, Senhor, trabalhe em nossa mente para que possamos compreender, aceitar e colocarmos em prática em nossa vida. Mensagem essa tão importante para uma época tão urgente. Usa-nos pelo poder do Espírito Santo nesses minutos que estaremos aqui para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sabe, essa mensagem de Isaías é uma mensagem poderosa para nós que fazemos parte da igreja, para nós que fazemos parte de um povo escolhido por Deus, um povo que tem que ser um diferencial nesse mundo, um povo que pregue com a sua vida e não com palavras apenas. E Isaías aqui inicia o capítulo 6, aqui do versículo 1 até o versículo 8, falando a respeito da morte do rei Uzias, logo após a morte do rei Uzias. O rei Uzias, infelizmente, ele vive num contexto onde ele vive contrário à vontade de Deus. E ele passa os seus últimos dias com uma enfermidade que o distancia de todos os seus súditos. Triste sorte a dele. Nós corremos o mesmo risco aqui nessa terra se não dermos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Leiamos o texto. No entanto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 2, serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele havia tirado com uma pinça do altar. Com essa brasa ele tocou a minha boca, e eis que ela tocou os teus lábios, disse o anjo. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, diz o verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse então eu, Isaías, responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, querido, nós vivemos em uma época em que a igreja ela está praticamente abraçando a profecia da igreja de Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. A igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é morna. A profecia de Laodiceia não é uma profecia incondicional, ela é condicional à sua escolha, à minha. A sua dependência, a minha, que nós devemos ter de Deus e da atuação do Espírito Santo. O que é interessante, eu gostaria de abrir aqui um parêntese a respeito de Laodiceia. No início diz: ao anjo de Laodiceia escreve. A palavra anjo ali se refere a líder de igreja, porque existem 2 palavras anjo ali no contexto de Apocalipse, no Novo Testamento: angelos e angeloi. A palavra que está ali se refere à criatura, eu e você, ser humano, criatura de Deus, não anjo. E Deus diz que nós somos líderes que estamos mornos a ponto de sermos vomitados da boca de Deus. Porque a igreja se encontra em tais circunstâncias hoje? Porque você, no final do ano, faz uma reunião de comissão, o seu pastor, junto com a comissão da igreja, começa ali a ser iluminado por Deus e colocar os nomes para serem ali os próximos oficiais do ano que vem, e grande parte nega, grande parte diz que não está preparada, grande parte chega a dizer assim: não, eu não estou pronto. Por que isso? Sabe, o chamado é algo que precisa ser extremamente, ficar claro na sua mente e na minha. A história de Isaías diz que ele no meio do seu sonho, da visão que ele tem,
ele percebe que existem serafins voando e glorificando o nome de Deus. Então Isaías sente pânico, ele entra em desespero, porque ele fala, eu sou pecador e eu vi a Deus, eu vou morrer. Sabe, você tem noção na presença de quem você está? Você tem ciência de que você está na presença de Deus, de que Deus é santo e que Deus e pecado não combinam? Deus e pecador não combinam? Você tem noção disso? Isaías tinha. Ele reconhece na presença de quem ele está. Ele, tomado de completa reverência, ele grita desesperadamente, eu vou morrer. Ele grita por socorro, sabe? Isaías tinha um temor de Deus. Ele tinha ciência do que significava temer a Deus. A palavra temer na Bíblia, na linguagem hebraica, tem o mesmo significado, a mesma conotação do verbo ver. Temer e o verbo ver. Na mentalidade hebraica, temer a Deus é mesmo que estar constantemente debaixo dos olhares de Deus. E a pergunta é, você tem noção e ciência de na presença de quem você está? Quando você vai para o culto na igreja, sábado, domingo, quarta-feira, você vai assistir o culto ou você vai oferecer um culto a Deus? Isso precisa ser respondido por você. Dependendo da sua resposta, você assiste um culto e não oferece. Se você tem reverência a Deus, você irá oferecer um culto a Ele, porque culto se oferece e culto não se assiste. Isaías tinha noção disso, ele sabia disso. Isaías fazia parte daquela linhagem do povo de Israel, daqueles que ofereciam sacrifício todas as manhãs antes do sol nascer. Aqueles que buscavam, como conta a história de Jó, que levantava, capítulo 1, verso 5 de Jó, que ele levantava todas as madrugadas para oferecer a Deus um culto em prol de seus filhos, em prol de sua família. Jó tinha noção e ciência do que significava reverência. Isaías tinha. Então ele reconhece, de maneira reverente, ele pede socorro. A Bíblia diz que imediatamente o serafim voa até ele e com uma pinça ele pega a brasa viva do altar, símbolo do Espírito Santo de Deus, e toca justamente no local aonde Isaías necessitava ser curado. E diz que a iniquidade dele foi tirada e o seu pecado perdoado. Sabe? Quantas vezes na sua vida você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus? Quantas vezes na sua vida, na sua jornada cristã, você se colocou à disposição de Deus, falando, Deus, eu preciso mudar isso. Deus, eu estou envolvido com pornografia. Deus, eu estou envolvido com vícios. Coisas que me afastam da espiritualidade, da minha convivência contigo. Quantas vezes nós precisamos reconhecer isso, mas para que nós possamos reconhecer, primeiramente a gente tem que entender na presença de quem nós estamos. De um Deus poderoso, de um Deus santo. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, para nós sermos separados, sermos santos, separados por um propósito específico. Você foi separado, você foi separada para um propósito específico. E sabe que propósito é esse? Você cumprir a missão, a obra de Deus aqui nessa terra, de levar o Evangelho para outras pessoas. Mas não é levar um Evangelho qualquer, não é levar o Evangelho com as suas palavras e com as minhas, mas levar um Evangelho através da nossa vida, sabe? Internalizar, vivenciar realmente um relacionamento. Primeiro Isaías, ele reconhece na presença de quem ele está presente, ele se humilha, ele pede perdão, Deus então perdoa. E olha o que o texto diz logo em seguida, o versículo 8. Depois disto, diz o versículo 8, bem enfático, ele diz, depois disto, e precisa fazer uma pergunta aqui agora, depois disto o quê? Do que se trata o texto depois disto? Ele está afirmando aqui o que aconteceu antes. Depois do que aconteceu, o que? Isaías, ele reconhece que está na presença de Deus, ele reconhece que ele vai morrer, ele reconhece a sua condição como pecador, e depois que ele reconhece a sua condição como pecador, ele pede perdão, ele fala, Deus, eu vou morrer, me perdoa, tem misericórdia de mim. Imediatamente Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, toca justamente aonde Isaías precisava ser curado. E depois que isso acontece, Isaías então, aqui diz o texto, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Olha o processo, é muito claro. Depois que Isaías passa por esse processo, ele passa a ouvir a voz de Deus. Depois que ele passa pelo processo de reconhecimento da reverência de quem ele está presente, depois que ele passa pelo processo de reconhecimento da sua condição de pecador, ele se humilha, pede perdão, ele é perdoado. Então assim agora, após haver ali a atuação do Espírito Santo, ele reconhece a voz,
Ele ouve a voz do Espírito de Deus. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías então prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, por que você e eu não atendemos o chamado de Deus? Para darmos estudos bíblicos, para lermos a Bíblia todos os dias, para orarmos mais, para participarmos de classes bíblicas, para fundarmos pequenos grupos, virmos à escola sabatina. Por que nós não aceitamos esse chamado? Eu queria te levar ao próximo texto, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto muito conhecido por todos. E esse texto, ele fala dentro de um contexto específico. Salomão acaba de construir o templo e dedica esse templo. E ali, Deus faz uma aliança com Salomão. Depois que Salomão diz assim, Senhor Deus, eu preciso, por favor, que o Senhor ajude esse povo, que o Senhor salve esse povo. O povo, mesmo que ele esteja numa condição deprimente, uma condição completamente insatisfatória, espiritualmente falando, e esse povo vier adorar outros deuses, ele vier a pecar deliberadamente, e esse povo então voltar para esse templo, esse santuário, voltando para o Senhor, pedindo perdão: Senhor, aceita dos céus, perdoa e aceita o teu povo. Então, diante disso, veja qual foi a resposta de Deus diante de certas circunstâncias. Capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que existe aqui uma condição para que Deus possa ouvir a voz do seu povo? Existe uma condição para que Deus possa atender a oração do seu povo? Por que a sua oração não é atendida? Por que você e eu oramos e a nossa oração não é atendida? Existem duas possibilidades. Primeiro, a vontade de Deus pode estar sendo cumprida em apenas um não, Ele sabe o tempo certo para atender a sua oração. E segundo, você e eu somos responsáveis pelo não atendimento dessas orações. Eu queria levar você para esse texto de uma maneira bem clara. Aqui, segundo o chamado de Isaías, que representa o seu chamado e o meu, pois todos os personagens bíblicos são simbólicos, todos eles representam a você e a mim. A história se repete, só mudam os personagens, que é você e eu, cada um de nós. Aqui, no texto, claramente, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou adventista do sétimo dia, você também, você foi batizada, a nossa família foi trazida aos pés da cruz de Cristo. E sabe o que mais mexe com você e comigo? Isaías, ele se humilha. Aqui, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo se humilhar. Olha o texto claramente como ele descreve os passos para que Deus possa atender a minha oração. Se o meu povo se humilhar, se ele orar, buscar, se ele me buscar, se converter dos seus maus caminhos. 4 aspectos aí fundamentais para que Deus possa atender a sua oração e a minha. Se humilhar, buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Sabe, o texto diz: então é uma condição do que precisa ser feito para que Deus possa atender a sua oração. Mas pastor, então quer dizer que Deus, dependendo da minha condição, Ele não atende a oração? Não. Se você analisar comigo o livro de Provérbios, capítulo 29, verso 8, você vai ver lá o grande rei de Jerusalém, o sábio Salomão, dizendo: se desviares os teus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Capítulo 28, verso 9. Até a nossa oração será abominável se nós deixarmos de ouvir as orientações de Deus, deixarmos de seguir as orientações de Deus. Então os passos aqui são bem claros. Se nós não estivermos nessa condição, sob essa condição, a nossa oração não será ouvida. Então o profeta diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ele orar, se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, ouvirei dos céus. Segundo passo da parte de Deus para conosco: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, irmãos, nós precisamos urgentemente dessa direção e desse cuidado de Deus. Existem coisas que você e eu não podemos fazer. Existem coisas que, como ser humano, nós não podemos fazer. E uma delas é mudar a nossa condição. Porque tudo que nós queremos fazer de bom, e assim Paulo falou, nós não fazemos. Tudo que nós não queremos fazer de mal,
esse mal a gente faz. Tudo. Nós precisamos urgentemente da intervenção do Santo Deus Espírito Santo em nossa vida. E eu não sei se você parou para pensar, mas o Espírito Santo de Deus é um Deus esquecido na sua vida e na minha. Olha o que diz o texto da obra de Ellen White, Cuidado de Deus, página 284. Ela diz assim: era impossível, olha o que ela diz nesse texto, preste bastante atenção. Cuidado de Deus, página 284. Era impossível para o homem compreender a exaltada posição de Cristo, a menos que o Espírito Santo tornasse conhecida. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 445. Atente para o que ela está dizendo, porque ela está dizendo com relação à obra do Espírito Santo, em relação a você e a mim. Não é possível discernir os planos de Deus. Cumpre-nos, porém, confiarmos nele, mostrarmos nossa fé por nossas obras. Entrega, dependência e submissão. Entrega a Deus, dependência e submissão. A gente passou vários anos da nossa vida tentando pegar atalhos para ter um relacionamento e uma comunhão mais íntima com Deus. Mas não pegue atalho. Lembre-se, Jesus deixou o caminho já trilhado para que você e eu pudéssemos seguir. Não busque atalhos. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus buscava o poder do Espírito Santo diariamente, todos os dias, de madrugada. De acordo com Lucas, capítulo 11, Jesus fazia isso todos os dias, na parábola do amigo importuno. Todos os dias Jesus buscava o poder do Espírito Santo. Ali na parábola do amigo importuno, começava a busca, pedindo, buscando e batendo, meia-noite, na madrugada, pedindo e clamando a Deus. Não existe, não pegue atalho, não existe outro caminho. Buscar a Deus, buscar o poder do Espírito Santo para discernirmos as profecias bíblicas, para discernir o que está acontecendo atualmente, nós precisamos do poder do Espírito Santo. A busca deve ser de madrugada, de meia-noite até o sol nascer. Sabe por quê? Durante o dia, o mundo nasce, o mundo acorda, as provas vêm, os ruídos, nós lutamos, batalhamos contra os ruídos, contra tudo que esse mundo coloca como muralha para separar a voz de Deus e você e eu. Sabe, nós precisamos aproveitar as oportunidades, sacrificar o nosso sono para buscar a Deus de madrugada. A voz do Espírito Santo de Deus está à sua disposição e minha. O Espírito Santo está clamando diariamente aqui na terra, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E eu queria dizer duas coisas para você. Uma boa e uma ruim. Primeiro eu vou dizer a ruim, para depois a boa, para vir como um bálsamo sobre você e sobre mim. Você e eu não conseguiríamos fazer nada, absolutamente nada, em prol da nossa salvação. A única coisa que nós temos e contribuímos para a nossa salvação são os nossos pecados. Triste isso, não é? Triste. A nossa natureza pecaminosa permanecerá conosco até a vinda de Jesus, quando Jesus irá então transformar aquilo que é corruptível em incorruptibilidade. Essa natureza só pode ser subjugada pelo Criador dela. Essa natureza só pode ser morta pelo Criador dela, não por você e por mim. A boa notícia é que Deus pode fazer isso e Ele quer e Ele está desejoso. Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, vocês são a luz do mundo. Sabe qual é a dificuldade aí? Nós somos a luz do mundo, mas nós não temos luz, nós não buscamos luz, nós não gostamos de luz. Percebe? Nós somos luz, não temos luz, não buscamos luz e não queremos luz. Que dificuldade. Por que as pessoas não olham para você e para mim e elas não enxergam ali em você e em mim a pessoa de Jesus? Porque às vezes a gente chega para as pessoas e diz assim, Jesus te ama e parece que nada acontece. Sabe por quê? As pessoas estão cansadas de ouvirem Jesus te ama, Jesus está voltando. Elas não querem ouvir mais através das suas palavras e das minhas. Elas querem ver através de nossa vida. Elas querem ver você e eu da maneira como nós tratamos a nossa esposa, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. É a nossa vida que irá levar um impacto à sociedade. Abra sua Bíblia no último texto que eu queria ler com você.
Ezequiel capítulo 36. Para mim, esse texto, ele traz uma definição completa sobre o plano da redenção na vida do ser humano. Eu queria terminar esse texto dizendo para você que para você e para mim existe solução. Para a nossa vida aqui nessa terra, uma vida de pecados, pois nós somos pecadores, e nós precisamos a cada dia subjugar a nossa natureza pecaminosa mediante o poder e a atuação do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25, diz assim: atentem comigo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei um coração novo, colocarei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, diz o verso 27, e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Sabe qual foi o contexto aqui desse texto de Ezequiel? Deus fala assim, por mais que o povo se torne completamente corrompido, que ele se torne um povo terrível, que ele venha profanar o meu nome, que ele venha me desrespeitar e me causar vergonha, eu irei atrás dele, eu irei salvar o meu povo por amor ao meu nome. Essa é a resposta de Deus. E Deus diz assim, mesmo que esse povo venha, olha o que diz o verso 24, eu tomar-vos-eis de entre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E o verso 25 diz assim, Deus colocará sobre você água pura, Deus irá aspergir em você e em mim. Sabe o que significa água pura na Bíblia? Jesus Cristo, a água da vida. Essa simbologia, se referindo ao Filho de Deus, está falando aqui sobre Deus, o Filho. Quando você e eu entramos em contato com Jesus, conhecemos a Jesus, o que Ele fez por nós, e nós o aceitamos como o único Salvador pessoal. É o primeiro contato nosso. Quando nós entramos em contato com Jesus, o texto diz que nós seremos purificados de todas as nossas imundícias e de todos os nossos ídolos, seremos purificados. Sabe, aquilo que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Aquilo que nós adorávamos, nós não adoramos mais. E o contato com Jesus, o relacionamento com Jesus, faz isso com você e mim e comigo. E o texto do Evangelho de João, capítulo 15, o verso 15 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. É muito claro a mensagem de Deus, que Ele diz que você e eu precisamos ter um relacionamento íntimo com Jesus a cada dia. E o texto diz que quando você e eu entramos em contato com Jesus, nós somos purificados. Por que nós estamos nas condições que nós estamos hoje? Precisamos ainda muitas coisas serem purificadas. É uma falta de relacionamento com Jesus. O verso 26 diz assim, acompanhe comigo. Dar-vos-ei um coração novo. Coração não é esse órgão que bomba sangue. Na linguagem hebraica, coração é mente. Colocarei dentro de vocês um coração novo, porei dentro de vocês o meu espírito, um caráter novo. Entramos em contato com Jesus, como disse Paulo, a nossa maneira de pensar tem que ser a mente de Cristo. Tem que ser semelhante à mente de Cristo pelo contato que nós temos com Ele. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Uma mentalidade bloqueada pelo pecado. Quando nós entramos em contato com Jesus, essa mente de pedra é arrancada e Deus coloca em você e em mim uma mentalidade transformada, um caráter transformado. O verso 27 fecha com chave de ouro para mim. Nós percebemos nesses 3 textos a atuação de Deus o Pai, colocando Jesus em você e em mim. Colocando em você e em mim um coração novo, Deus o Pai e Deus o Filho, e agora a atuação do Espírito Santo de Deus no verso 27. Colocarei dentro de vocês o meu Espírito Santo e farei com que vocês andem nos meus estatutos. E o texto termina assim, guardem os meus juízos e os observem. Sabe por que você e eu não conseguimos ler a Bíblia todos os dias como nós tanto desejamos? Sabe por que você e eu não conseguimos orar como tanto nós desejamos? Sabe por que nós não conseguimos testemunhar como tanto nós desejamos testemunhar? Falta-nos uma coisa. Falta-nos algo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo for colocado em você e em mim, a gente vai ter prazer em ler a Bíblia, nós vamos guardar a lei. Eu queria terminar contando uma ilustração de um grande teólogo chamado São Tomás de Aquino. Por volta do século XIII, ele estava caminhando nas ruas da Europa. E enquanto ele caminhava nas ruas da Europa, o Papa Inocêncio II para a sua carruagem
e chama: suba aqui, grande teólogo Tomás, vamos conversar um pouco. Ao que o teólogo bondosamente sobe a carruagem e começa a dialogar com o Papa. A carruagem segue e o Papa então começa a tirar uma grande soma de valores, de dinheiro, começa a tirar ali moedas de ouro, de prata e começa a pegar, veja Tomás, pedras preciosas. E ali ele coloca diamante, rubis. E ele diz assim: veja, a igreja hoje não pode dizer não tenho prata nem ouro. Ao que o teólogo responde no mesmo fôlego: é verdade. É verdade, Papa. Realmente a igreja não pode dizer que não tem prata nem ouro. Mas também a igreja não pode dizer levanta-te e anda. Sabe o que nos falta? Nós temos hoje em nossas mãos uma estrutura da igreja extremamente forte, uma potência. Nós temos escolas adventistas, nós temos casas publicadoras, nós temos aí inúmeros amparatos na mídia, rede social, TV em canal aberto. Nós temos a faca e o queijo na mão, mas falta-nos a fome. Falta-nos o mais importante, o poder do Espírito Santo. Nós temos a verdade, nós professamos a verdade, por que então as pessoas não são alcançadas? Por que os meus familiares não são alcançados? Porque falta-nos o poder do Espírito Santo de Deus. Quando todos nós nos batizamos, no ato do batismo, nós recebemos o poder do Espírito Santo em sua plenitude no ato do batismo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma vacina que a gente toma e fica protegido por 1, 2, 3, 10 anos. Nós temos que buscar todos os dias pelo poder e a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Essa busca tem que ser constante. Eu busco a Deus hoje, busco a atuação e o derramamento do Espírito Santo hoje, mas isso só valerá para hoje, com um prazo determinado de 24 horas. Se eu busco a Deus e a sua proteção e o seu cuidado é somente para esse dia, eu queria te fazer um apelo. Como está a sua vida espiritual? Deus tem tanto te chamado. Deus te chamou, você aceitou e se batizou. Deus tem te chamado aonde você está. Eu não sei você, Maria, Ricardo, Pedro, ou William. Você que está assistindo aí em casa, no teu celular, no seu carro, na sua casa. Eu queria te dizer algo. Você tem ouvido o chamado de Deus? Volta para os braços de Jesus. Atenda o chamado dele, pois ele quer o melhor para você, é o Espírito Santo batendo em teu coração. Se o seu coração ferve nesse momento aí, se está aquecendo, se você está sentindo algo diferente, é o Espírito Santo de Deus convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O escritor norte-americano C.S. Lewis, ele disse certa vez: se tudo que fizermos não for eterno, então tudo será eternamente inútil. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós sempre fizemos, continuaremos sendo quem nós sempre fomos. Precisamos mudar a rotina da nossa vida, precisamos andar de maneira diferente, nós precisamos falar diferente, nós precisamos pensar diferente, nós precisamos viver diferente, para que as pessoas possam enxergar em você e em mim a pessoa de Jesus Cristo. E a única maneira disso acontecer é através da atuação do Espírito Santo de Deus. Eu queria orar por você e pedir o poder dos céus para que Deus derrame o poderoso Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre a sua igreja. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Aonde você estiver, feche os seus olhos e entregue a sua vida. Você mesmo entregue em dependência e submissão desse Deus Todo-Poderoso que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feche os seus olhos. Querido e amado Pai que estás nos céus, quantas vezes o Senhor não nos chamou, quantas vezes o Senhor tem insistido conosco, mas nós não sabemos até quando, Pai. Tua palavra diz em Hebreus capítulo 4, verso 7, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Pai, Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz, não apagueis o Espírito. Não nos permita apagar o Espírito Santo da nossa vida com escolhas erradas. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dos teus filhos, envia-nos o teu Santo Espírito Santo para que possamos fazer a tua vontade nessa terra. Envia o teu Espírito Santo sobre nós, derrama esse poder para que nós possamos representar ao Senhor. Derrama o teu Espírito Santo para que possamos sentir necessidade diária de lermos a Bíblia. Derrama o teu Espírito para que possamos sentir vontade de orarmos mais, de passarmos tempo contigo. Derrama o teu Espírito Santo em nós para que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Derrama o teu Espírito Santo em nós para que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas.
Derrama Teu Espírito Santo em nós para que possamos impactar a nossa família e trazê-la aos Teus pés, preparando-as para o céu, para vivermos eternamente juntos. Por favor, Senhor, convença-nos todos os dias do pecado, da justiça e do juízo e transforme a nossa vida com o poder e a atuação do Espírito Santo, movendo o nosso coração, a nossa mente para cumprirmos a Tua vontade, para pregarmos o Evangelho não com palavras, mas com a nossa vida. Nós oramos no poderoso nome de Jesus, entregando esta oração nas mãos do Deus Espírito Santo, que levará nossas orações com gemidos inexprimíveis até o Teu trono de graças, entregando-os nas mãos de Jesus, nosso Salvador, nosso advogado, nosso intercessor. E através dos méritos de Jesus, Ele entregará essa oração nas Tuas mãos, Deus o Pai. Atenda-nos pelo poder do nome de Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe e uma boa noite a todos.